Olá, pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Hoje, diretamente, Conexão Brasil-Japão, nós vamos falar com a Dani. A Dani, ela morou no Brasil, foi embora para o Japão, ficou por anos e anos lá e resolveu voltar para o Brasil. Vamos saber por que ela fez isso? Bem-vinda, Dani! Muito prazer, Paty. Obrigada pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. Ainda mais uma indicação tão bem indicada da Carmela. Obrigada. Tenho certeza que você tem uma história muito interessante para contar pra gente. Vamos Dani, conta um pouquinho aí da sua vida, como foi a sua ida pro Japão. Conta aí como que foi isso tudo, até a gente chegar nos dias atuais do que você faz. Sim. Bom, meus pais, né, decidiram ir para o Japão como decasseques em busca, né, de uma oportunidade melhor de vida. E assim fomos. Vocês moravam em Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, Dourados. E assim fomos. Eu, meus irmãos e os meus pais para o Japão. Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. Você chiou quando eles falaram isso? Vamos pro Japão ou não? Chiei bastante. Eu tinha um namorado. Nossa, então, teve que largar toda a sua vida aqui. Isso. Tava iniciando, ia começar a fazer faculdade. E, né, decidimos ir. Meu pai decidiu. Ele decidiu, eles, né, no caso. Mas foi muito bom, né? E assim fomos. Ficaram lá por 13 anos. 13 anos. Então, você passou ali a sua juventude toda ali. Engravidei, tive a minha filha lá. Trabalhei bastante. Conheci pessoas incríveis. Então, a minha base de trabalho, de serviço, eu aprendi toda no Japão, né? Então, essa estrutura, essa base é muito forte, eu carrego comigo e agradeço muito tudo que eu aprendi no Japão. Claro, claro. Agora, você teve um choque cultural muito grande quando você partiu daqui para lá, imagino. Ah, foi um choque. Tanto quando eu cheguei, quando eu voltei novamente. É isso, né? Eu ia falar da volta também, né? Sim, impacta muito. O que choque. você mais te chocou quando você chegou lá? Foi um choque, mas foi um choque pro positivo. Lado bom, assim, extremamente os japoneses são cuidadosos e eles levam, assim, o respeito acima de tudo. O cuidado com o próximo, então eu aprendi muito lá. Então, em relação à limpeza também, né? Sim, a gente vê, né? Então, que eles são super... A cultura, assim, é incrível. Organizados, extremamente preocupados com o bem do próximo. Nossa, um exemplo, né? É um exemplo. Então, assim, quem tem a oportunidade de conhecer um pouquinho da cultura, eu acho que vale muito a pena. E se a gente for pegar, né, esse choque cultural, quando você pesa pro lado do respeito, é o que deveria ter em todos os lugares, né? Seria muito legal que o mundo se espelhasse no Japão em relação a esse exemplo, né? Com toda certeza. Minha filha por mais difícil lá. que seja você sair do seu país de origem para ir pro Japão, o respeito já te tranquiliza em muitas coisas, né? Muitas coisas, Paty. Assim, eu falo que a minha filha, ela nasceu lá, ela estudou em escola japonesa, então a criação dela foi toda lá. Então, ela carrega com isso, essa cultura, esse dinamismo, esse jeito, né, de ser, né? De ser. E de pensar também, né? Então, eu tenho muito orgulho disso. Com certeza. Quando você sofreu algum preconceito? Existe preconceito? Vamos por, então, os brasileiros, apesar de ser descendentes japoneses, estão vindo morar aqui. Existe alguma coisa nesse sentido? De um olhar meio assim? Aqui no Brasil? Não, lá. Lá. Existe, sim. Mas, particularmente, Paty, assim, eu nunca sofri. Nada. Então, assim, tanto a minha filha na escola, assim, eu não tenho queixa e também não sofremos com isso. Mas existe sim, eu já ouvi bastante casos, mas eu não passei por isso. Que bom, que bom. E aí você trabalhava com o que lá? Bem, eu trabalhava na empresa Sony e eu trabalhava em linha de produção na fábrica. Aos poucos, eu fui conquistando os japoneses e fui também elevando de cargo. Então, dentro da própria Sony? Dentro da própria Sony. Você trabalhou sempre lá? Sempre lá. Então, eu, no final, né, quando eu já estava voltando, eu já tinha um cargo de líder de linha de produção, onde eu tomava conta de uma linha com 25 chinesas. Chineses, isso. E quando eu retornei,
Eu já gostava da área da beleza, já tinha um encantamento pelos cílios, né? Eu achava que os cílios, de fato, ele fazia uma grande diferença no rosto. Muda o olhar. Muda o olhar. Então, eu comecei, né, a ter essa visão dos cílios quando eu fui indicada por uma amiga para fazer permanente de cílios até um salão, e eu fui até lá, me encantei com permanente de cílios, e era algo que eu fazia recorrente. Depois eu fiz um curso de preparação de pele, fiz curso de maquiagem. Você queria... Na verdade, você trabalhava na fábrica, mas você gostava desse ramo da beleza e achou que isso seria legal para uma volta para o Brasil. Que isso te ajudaria se aperfeiçoar em alguma área para voltar para o Brasil. Olha, eu achava sempre, assim, tinha comigo que a área da beleza é muito forte. Tanto aqui, promissora. Tanto aqui no Brasil quanto lá também. Mas eu nunca me imaginei nesse cenário. É até um pouco estranho, mas assim, eu sempre acreditei que fosse dar certo, de fato, quando o meu retorno para o Brasil. Uhum. Mas eu não sabia exatamente se isso seria. Eu trabalhei muito tempo, nesses anos todos no Japão, e saí muito cedo do Brasil, né? Então, assim, eu não tinha uma noção de como estava. Noção de como que ia estar no Brasil. Mas eu vim com a carta de garantia do meu chefe japonês, que eu guardo comigo até hoje, que ele falou assim, olha, se você precisar trabalhar em qualquer empresa japonesa dentro do Brasil, você vai conseguir. Você leva recomendação. Leva essa carta aqui de recomendação. E eu trouxe comigo, né, quando eu retornei. E quando eu conheci as extensões de cílios, foi através de japonesas que trabalhavam comigo. E me chamou muito a atenção, porque eu achei algo que era bonito. E eu tinha certeza que não era os cílios postiço. Uhum. E eu fui perguntar o que era. E foi então que elas me falaram, né? Isso aqui é aplicado um por um. Uhum. E eu falei assim, como assim, né? Eu fiquei encantada. Quantos cílios, mais ou menos, são? Olha, em média, por pessoa, assim, cada pessoa, cada etnia, uhum. né? Tem um biotipo diferente, sim. né? Mas, assim, em média, de 140 até 200, o total. Cada olho? Isso, Não, não, no total. No total. Nos 2 olhos. Tá. Caramba, é bastante coisa, né? É bastante. É um trabalho muito artesanal. Não, imagino. E aí você enveredou nesse lado da beleza lá, já gostou, viu? E falou, vou Fui incentivada a fazer o curso. Que é um curso mesmo, né? É uma certificação mesmo. Isso, é um curso técnico, é muito sério no Japão isso. Uhum. Tanto é que, assim, eu levei 4 a 5 meses para concluir. Tá. É bem intenso, mesmo porque eu também não deixei o meu trabalho na fábrica, então eu me dedicava pro curso aos finais de semana. Tá. E onde que foi que bateu a sua vontade de voltar? Ou você já tinha planejado que em tal momento eu volto pro Brasil? Por que isso surgiu? Então, eu tinha comigo que quando a minha filha entrasse no ensino médio, que ela voltaria, que nós voltaríamos, né? Porque é muito comum lá no Japão as pessoas trabalharem em fábrica, né? Trabalham na fábrica e as condições que isso proporciona pra gente, que tá lá trabalhando, é muito boa. Tá. Né? Se tem a independência financeira muito rápida e muito fácil. A partir do momento, muito cedo, né? Muito também. cedo. A partir do momento que você trabalha, você se dedica, então você conquista aquilo muito rápido. Então, eu não queria que minha filha caísse nesse ciclo novamente, como Apesar de ser bom, né? Apesar de ser bom. Tá. Então, eu queria algo mais para ela. Então, por isso que eu tinha data para vir retornar para o Brasil. E assim foi feito quando ela tinha... Sim, foi feito quando ela tinha 10 anos. Ela ia fazer 11 já. E como foi esse choque pra ela, pra cultural? ela? Daí ela vem... E pra você também, né? Porque você saiu muito jovem daqui. Aí quando você voltou, muita coisa mudada. Sim, é uma cultura completamente diferente. Como que foi isso? O impacto? Sabe que, assim, eu
Nós sempre, lá em casa, nós cuidávamos muito disso, porque ela estudava em escola japonesa e na parte da tarde ela fazia aula de português. Então, assim, ela foi alfabetizada, né, lá enquanto estava no Japão. Quando chegou aqui, teve o choque cultural e, assim, ela conseguiu passar de ano, teve as dificuldades dela, mas eu acho que esse choque de cultura foi muito mais do que o do aprendizado em si, né? Tem um exemplo que você falou que ela chegou chocada em casa. Sim. Um dia na escola. Ela chegou, mamãe, você não sabe o que aconteceu. Eu falei assim, o que aconteceu, né? Achei que tinha acontecido algo grave. Isso. Ela falou assim, uma pessoa da classe respondeu à professora. Então, coisa que isso no Japão... Jamais. Jamais. As coisas estão acontecendo agora dentro de escola, então fica horrorizado, né? Nossa... Bater em professor, né? Não é uma coisa que não existe. Lá são super respeitados, né? Super, não existe isso no Japão. Que bom. Bom, aí chegaram no Brasil, o que você foi fazer? Quando nós retornamos, eu sou de Mato Grosso do Sul, mas voltamos para São Paulo. Retornamos em São Paulo. E o ofício, né, que eu tinha, que eu sabia fazer, é que assim... Fiz o curso de extensões de cílios no Japão e também sabia trabalhar com produção em fábrica. De qualquer forma, eu teria que começar do zero. E eu comecei batendo em porta, de salão em salão mesmo. Primeiro você foi tentar trabalhar na área da beleza. Isso, exatamente. Como eu não sabia, né, como era a área da beleza... de alongamento de cílios aqui no Brasil, porque a primeiro modo, assim, quando eu comecei a conversar com algumas amigas, me falaram que era muito mal visto, né, o alongamento de cílios, que dava muita alergia, então, que caía muito fácil, que a durabilidade era muito pouco. Então, e não é barato, né? Isso. E aí eu falei assim, bom, é o que eu sei, eu vou tentar, eu acredito nisso. Então, e você acreditava na sua técnica também, técnica. Exatamente, que era um diferencial. E graças a Deus, no primeiro salão que eu bati, o dono do salão gostava de trabalhar com descendentes de japonês. Olha que legal. Ele era descendente de japonês? Não era. Mas ele gostava. E aí eu fui muito bem recepcionada. Logo, a gente já marcou uma pessoa que seria uma modelo, que seria a nossa vitrine. E assim foi. No outro dia, eu já estava lá aplicando cílios nessa modelo, né? Que ele escolheu. E foi muito bacana, porque ele parava o salão e falava assim, gente, essa aqui é a Dani, ela acabou de chegar do Japão. Ela veio com a técnica exclusiva, diferenciada de alongamento de cílios. E assim começou. Fiz em uma pessoa... Essa pessoa já indicou a amiga, já indicou a tia, já indicou a prima. Olha. Com 3 semanas, com 4 semanas, né? Um mês. Eu já estava fazendo retoque dessas pessoas. E assim foi formando... Você criou uma carteira de clientes. E isso foi me fortalecendo. Eu fui ficando segura. Eu fui dando outros passos, conhecendo outros salões, em outros bairros. Depois eu comecei a dirigir. Comecei a fazer atendimento em domicílio. E aí eu não parei mais. Que legal. Se encontrou? Me encontrei. Aí assim, eu não tinha tempo para mais nada. Aí foi onde eu comecei também a pensar em ter um lugar, né, de fato, para eu conseguir atender todo mundo, porque eu não estava mais conseguindo atender a demanda. Tá. Você atendia no salão, atendia no outro, atendia na casa. Aí eu ficava muito tempo em deslocamento. No trânsito também. E aí eu falei assim, não, preciso me organizar. Em quanto tempo isso? Foi 2 anos. Tá, que você ficou assim, nessa vida louca. Isso. Aí depois eu encontrei um lugar, porque assim, eu não queria um lugar, porta na rua logo de cara. E eu consegui um lugar pequeno, de 30 metros quadrados. E pensava, nossa, será que o pessoal que, sei lá, que mora longe, que tem que atravessar a ponte, viria até a mim? E pela minha grata surpresa, sim. Todas as clientes veio. E aí,
esse lugar onde eu atendia, eu fazia tudo, eu era a pessoa que recepcionava, que dava o cafezinho. Como que dava uma empreendedora que está começando que ali. na agenda, que atendia telefone, mesmo. eu fazia tudo. E eu percebi que tava demais também, eu não tava conseguindo atender a demanda, né? E aí eu falei assim, gente, eu preciso... E assim, atendia das 7 da manhã e se deixasse, eu ficava até 11 da noite. Nossa, que tinha cliente ali. Tinha cliente. Que bom. E aí foi onde eu comecei a pensar em ter uma pessoa para me ajudar. E nessa época o meu irmão estava voltando do Japão e quando eu precisava, é ele que mandava os produtos, então ele meio que já estava por dentro do negócio, né, em relação a produtos, ele já entendia. Uhum. E eu chamei ele para me ajudar. E o Diogo ficava nos agendamentos, organizando a agenda, ele começou a formatar. Isso, começou a deixar o negócio mais certinho, né? Mas só que mesmo assim eu precisava de uma pessoa... Mais um braço ali. Isso. Porque até então só você atendia. Só eu atendia. E foi onde eu... Nossa, deve ser cansativo, né? Você ficar o dia inteiro compenetrada ali, né? No final do dia você tá com... É cansativo. Estresse mental, quando né? você tá ali, você tá ali. Você não consegue fazer outra coisa. Você não consegue, sei lá, ficar aqui, mexer no telefone. Não dá. Você Quanto tá tempo demora? É, mais ou menos. Em média, 1h30. 2 horas, dependendo da técnica. Então, é um tempo de dedicação total para aquela pessoa, né? Aquele cuidado. Você falou que o Diogo, quando estava no Japão, mandava os produtos. Então, não é só uma técnica. A qualidade dos produtos também conta muito. Com toda certeza. A qualidade... E você usa produtos japoneses até hoje? Uso também. Uso produtos japoneses, coreanos. E, assim, um forte mesmo é o japonês. O japonês, que a garantia é garantida. A garantia é garantida, né? É que assim, eu também já acostumei trabalhar. Então, assim, como a minha base é toda lá, eu aprendi com os produtos de lá. Então, pra mim, é muito mais, assim, didático, né? De você juntar técnica, produto, tudo junto. Então, pra mim, é o conjunto, né? Que estabelece tudo. Que faz disso, do seu diferencial, um sucesso, né? E você conseguiu replicar isso para uma moça, ensinar toda a técnica para ela? Isso. Ela já era do mercado ou não? Não era. A Camila, eu trabalhei com ela no Japão também. E uma das coisas assim que me chamou a atenção é que nós trabalhávamos lá no Japão com coisas pequenas já. É, porque tem que ter essa facilidade de manuseio, né? Eu vi nela um grande potencial. E aí eu falei, olha, né? Tô precisando... Que tal se, né, você me ajudasse, eu passaria toda a técnica para você. E ela falou assim, olha, Dani, eu aceito. Tinha acabado de voltar também? Sim, fazia pouco tempo que ela estava aqui. E eu passei toda a técnica, ela começou a trabalhar comigo. E ela tá até hoje. Olha que legal. Mas assim, a história, né, a nossa empresa, ela é formada de pessoas nas quais eu já trabalhava no Japão. Então, assim, é uma grande família. Todos japoneses ali? Somos. Todos? Somos. Hoje já tem duas pessoas da equipe que não são, mas tem vínculo com o japonês. No caso, o padrasto é descendente de japonês. Que legal. Você acha que esses clientes chegaram até você porque a gente tem aqui de falar, puxa, se é um produto japonês, se é um carro japonês, a gente acredita, tem credibilidade? Você acha que foi isso? Que as pessoas, pelo menos, despertaram o interesse de ver o que ela tem de diferente? Acredito que sim. E aí, quando constataram ali que era um negócio bacana, que tinha uma durabilidade, que tinha uma beleza, que Nós somos muito reconhecidos por isso. Muito. E, assim, tem várias pessoas que falam assim, nossa, eu entrei no Instagram de vocês, eu vi os comentários... Não, só pelo fato de vocês serem japonês, eu já sei que é bom o negócio. Que legal, né? É muito bacana isso, né? Nós ouvimos bastante isso das pessoas. Que legal. E hoje vocês são em quantos já? Nós somos em 11 pessoas. 11 pessoas? 11 pessoas. E aí agora você tem um estúdio porta na rua ou não? Agora é porta na rua. Porque, assim, depois da Camila, né? Dessa amiga que começou comigo, logo em seguida já veio...
outra, tudo a que Paula, você foi passando técnica. Tudo que eu fui ensinando e elas foram comigo. Nós crescemos ali. E aquele espaço de 30 metros quadrados, né? Colocava uma maca aqui, outra ali. Nós fizemos a repartição. Meu irmão ficava na recepção, ficava nos agendamentos. Começou a ficar pequeno, né? Porque era um espaço de 30 que estava 3 pessoas atendendo e o meu irmão me ajudando na recepção e já estava pequeno. E aí eu falei assim, nossa, a gente precisa pensar em ir para um lugar maior, porque a demanda também cada dia estava aumentando mais e aí você começa a ficar sem horário, né? As agendas começam a ficarem E para recepcionar as pessoas também, né? Não fica muito agradável. Sim, ali, né? Fica isso, todo mundo muito em cima. Nós tínhamos um sofá na frente, um sofá que ficava na área externa, mas já estava pequena. A gente já estava pensando em um lugar maior. E normalmente esses estúdios, eu não faço ainda, vou lá testar. Com certeza você vai. Com certeza eu vou. Mas normalmente esse tipo de extensão, né? Que você tem várias técnicas, né? Vários modelos, as que eu já vi são atrelados a um salão de beleza, né? Ali tem o salão, a mulher que faz a extensão, a mulher que faz a depilação, a mulher que faz a sobrancelha e tal. Existem muitos estúdios, muitos concorrentes que é só o estúdio de extensão? Tem bastante. Tem bastante, que é só isso que faz? Lá no nosso estúdio, a gente só faz as extensões. Mas tem vários lugares que agregam as extensões com outras coisas. Com massagem, com sobrancelhas. Então, eu acho que também é bacana você colocar um outro serviço. Você pensa nisso? Eu penso, porém, o espaço que nós estamos... Não comporta. Não comporta. Tá. Então, aquela coisa. Eu poderia, de repente, dar uma puxadinha. Mas também não ficaria confortável. Então, não. Eu prefiro preservar o bom atendimento. Ah, sem dúvida. E assim, o seu diferencial, né? Sim, lá nós só fazemos alongamento de cílios. E segunda a sábado? Segunda a sábado. O dia inteiro? Nós começamos às 8 e o último horário é marcado às 5, 5 e meia, no máximo. E aos sábados começamos às 8 e o último horário é marcado às 14. Legal. Aproveita que você está falando do estúdio, dá o endereço, o Instagram, pro pessoal aqui na câmera. Nós ficamos ali perto do Hospital Lefort, no Morumbi, na rua Amélia Correia Fontes Guimarães, 271. Tá. E o @do estúdio é @estúdio Daniela Chimizo, tudo junto. Tá, esse estúdio mesmo. Estúdio com S. Tá, estúdio Daniela Chimizo. Isso. Então, só entrar lá, marcar horário, vir conhecer, tem depoimento, tem modelos das técnicas, tem tudo. Tem tudo. Você tem ideia de quantas mulheres você já atendeu? Olha, é muita gente. É muita gente, mas eu vou falar por atendimento em 2022. Nós tivemos mais de 7.500 atendimentos. Senhor! Sim. Que maravilha. Que maravilha. Então, quem vem não te abandona mais. Aí fica uma relação de amizade, né? Fica porque uma a pessoa vai amizade. vendo, indicando e aí vem gente. E vem gente de São Paulo todo? São Paulo todo. E vem gente do interior, vem gente do litoral. É mesmo? Que legal, Dani. Tem cliente que vem só para fazer os cílios. Que mora no litoral, que mora no interior de São Paulo. E muda o olhar, né? Muda o olhar, a autoestima. Assim, faz muita diferença. Paty, eu sei, quando a primeira vez que eu fiz as extensões de cílios, eu fui convidada para ser modelo. Uma amiga tinha acabado de fazer o curso e ela me chamou para ser modelo dela. E eu fui. Quando terminou, eu olhei no espelho, eu fiquei muito encantada. Aquela coisa assim, eu vou ficar assim, eu vou ficar assim, eu vou ficar assim. Eu vou acordar assim já, né? Eu vou acordar assim. Então, assim, eu fiquei encantada. Eu voltei para casa e eu olhava no retrovisor e ficava assim, eu fiquei encantada. Você se sentiu poderosa. E aí todo espelho que eu passasse, eu queria me olhar. Foi assim, foi paixão. Foi paixão, foi. Que legal. E hoje você pode trabalhar com uma coisa que você gosta mesmo de fazer. Eu amo trabalhar com isso. E você faz? No seu? Não, você não, né? Você não, né? A equipe fez.
A equipe faz. E consegue deixar super natural, né? Super natural. Assim, existe técnica que a pessoa consegue aplicar nela mesma. Mas, existe? Assim, existe. Mas, assim, eu acho super perigoso. Eu não recomendo. Se você procurar alguma coisa no YouTube, você vai achar. Mas, assim, eu não recomendo. E, assim, é algo que você também, no atendimento, você agrega muita coisa, né? É um momento seu de relaxamento. Sem dúvida. Você consegue se conectar, que você para, que você respira. Você dorme, você pode até, de repente, conversar. As meninas são excelentes ouvintes, né? Praticamente uma terapia. Então, cria-se um vínculo muito forte, né? Com o seu momento ali. Com o seu momento, com as meninas. Então, com nós, né? No caso, nas Lash Designers. Então, isso é muito gostoso. Então, as pessoas... Também tem aquela pessoa que não aguenta, que é meio no 200 ligada no 220. Eu acho que eu ia ter um pouquinho de problema, mas de ficar ali... fica com o olho fechadinho, né? Fica com o olho fechadinho. Muitas querem mexer no telefone, não aguenta ficar... 10 minutos sem o telefone, mas... Acho que você poderia agregar no serviço ali, ó, enquanto tá aqui, ficar alguém mexendo no pé, né? Uma massagenzinha no pé, eu acho que ia rolar bem. Nós vamos colocar, não Paty, já estamos protocolando, sim, Paty, porque eu acho que delícia. Isso é uma coisa que relaxa, né? Não te atrapalha. Não atrapalha. E nossa. Em breve, logo. Me nas avisa. próximas semanas. Olha, vamos lá depois, eu vou lá ser a cobaia de vocês. Semanas, não, legal. Agora... Conta uma coisa, sua filha voltou para o Brasil direto e terminou o ensino médio aqui e seguiu que área da vida? Bem, a minha filha, quando ela chegou e sabia, né, o japonês, sabia falar, e eu também fiz questão que ela aprendesse o português, então, assim, teve dificuldade? Sim, teve, mas quando chegou aqui, eu não queria que ela esquecesse o japonês. Então você colocou ela na aula de português? Ela fazia aula aula normal aqui na escola normal. E na parte da tarde, ela fazia aula de japonês. Pra não Uma curiosidade, lá no Japão você falava em japonês com ela ou você falava em português? Em português. E aqui, em português? Em português. Tá. Bom, e aí ela começou a fazer a aula de japonês. Ela tirou o N2 de proficiência e... o que é o N2? Desculpa. É como se fosse sabe o TOEFL de inglês? Sim, sim. É como se fosse. Tá. Então, ela tem o nível 2, que no caso, o nível Master, que é o 1, né? Então, ela tem até o 2. Tá. E assim, é muito bom, né? Sim. E aí, depois disso, ela fez o intercâmbio nos Estados Unidos, fez o high school. E ela seguiu a área de relações internacionais. Então, tá formada já, missão cumprida. Que bom, graças a Deus. Bom. Mas ela tá com você hoje? Hoje ela tá com a gente, ela tá cuidando da expansão da marca. Você pensa em abrir franquia? Franquias, eu ainda não penso em franquias, mas... talvez uma outra unidade, curso, mesmo porque a franquia, produtos. Você teria que replicar essa técnica para todos os franqueados, né? Que demora, não é uma coisa tão rápida assim. Sim, eu acho que franquia, nas extensões de cílios, eu não faria. Tá. Senão você vai... A questão não é popularizar, né? Mas talvez você perca um pouco da qualidade, né? E aí tem o teu nome atrelado. Uma coisa é você tá ali, fiscalizando, formando essas pessoas. Outra coisa é a sua marca ficar aí no mercado e sem você saber quem de fato está aplicando, né? Acho que no caso para franquia teria que ser um negócio muito bem estudado, um passo muito concreto, assim, uma base muito forte para ser uma franquia. Mais uma outra unidade ou cursos também, né? Cursos também, produtos, eu acho muito bacana. Legal. Então sua filha está cuidando disso? Tá, ela tá me ajudando junto com o meu irmão, junto com as outras pessoas. O meu cunhado também, ele me ajuda bastante em relação a isso. Fizemos cursos recentemente, agora, e voltamos cheios de ideias, cheio de vontade para colocar isso em prática. Você participa de feiras de beleza? Beauty Fair? Já participei, já palestrei na Beauty Fair em 2019. E amei, adorei o convite, foi muito bom. E
Gosto muito. Que legal. Agora, essa unidade que vocês estão estudando é coisa para já? Assim, rápido, não? Não, Paty, não é para já. Mas eu penso nessa expansão, mas assim, não sei exatamente como que seria esse segundo passo, né? De ser, sei lá, começaria com um curso, seria com, de repente, um produto, mas eu penso bastante nisso e a gente está trabalhando para que isso saia do papel, né? Então, tem todo um protocolo, todo um processo. Tem que ser um passo bem dado e com muita precisão, assim como os japoneses são acostumados a fazer, né? A tomada de decisão ser muito certeira, né? Certeza, não se aventurar. Tem que ser... eu acho que tem que ser... O trabalho tem que ter um diferencial sempre, né? Acho que se eu fosse pensar só no dinheiro, só no financeiro, talvez eu já teria feito isso há muito tempo. Mas eu sou muito... exigente com essas coisas, comigo mesma, com a projeção do negócio. Então, eu tomo muito cuidado. E da qualidade, né? E da qualidade, principalmente da qualidade. Chegou alguma situação de curiosidade, por exemplo, que você acabou de fazer e a pessoa não gostou? Sim, já aconteceu. Por quê que a pessoa não gostou? Eu acho que é aquela coisa, assim, você sempre tem que sentir o que a pessoa tá... se imaginando, a expectativa dela, você tem que sentir. E eu tava muito no começo, ela chegou com a foto, ela falou assim, eu quero assim, e por isso que eu acho que é importantíssimo a gente nunca parar de estudar, né? Eu depois busquei muita coisa, inclusive fiz curso técnico de visagismo. Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas já aconteceu sim, ela olhou no espelho, ela falou assim, eu achei muito, achei que ficou demais. Eu falei assim, mas você me mostrou a foto, eu fui baseada na foto. Mas, enfim, ela, né, ela falou que queria remover. Eu fiz na hora? Na hora. Eu removi porque, assim, ela não tava... Ela achou que realmente ficou muito, mas depois ela remarcou e, enfim, aí fiz novamente e deu tudo certo. Ela voltou? Ela voltou. Voltou? Voltou, sim. Não, mas eu acho que também, assim, ela chegar na hora e falar pra você é muito melhor do que ela sair de lá reclamando, né? Eu prefiro que... Eu acho que se tá incomodando alguma coisa, tem que falar. Na hora, acho né? Que na hora, ou sei lá... Ou ele foi pra casa, 2 dias, não se encontrou ali. Porque às vezes ela fala, olha, eu queria assim, baseado nisso, eu vi uma foto assim, eu vi que a minha amiga veio, ficou assim, achei muito bonito. Vai ficar assim? Vai ficar assim. Aí, a primeiro momento, ela ama, ela acha lindo. Só que, de repente, vem um comentário, sei lá, do marido. Achei que ficou muito. Ou do namorado, ou de uma amiga. Eu falei assim, nossa, achei que tá um pouquinho. Aí ela já fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu exagerei? Então, acontece também. Mas tem vários casos que não precisa tirar. Só que aí eu falo assim, na manutenção, a gente pode colocar um pouquinho menor? Sim. E assim, ou ao contrário também, eu achei que ficou pouco. A gente pode aumentar um pouquinho? Pode também. Então, tudo tem solução. Tudo tem solução. Ótimo. E teve aquelas que, por exemplo, saíram de... Bom, todas devem sair com autoestima lá em cima, mas que te agradeceu, assim, que não tinha cílios nenhum e ficou toda maravilhada. A maioria, Paty, a maioria. Mas eu acho que tem os casos que quando a pessoa tem muito pouco, ou que passou por uma doença, né, no caso, e perdeu, né? Perdeu, e aqueles fios, eles começam a nascer novamente. Então, o alongamento de cílios, ele dá um brilho, né, assim, uma autoestima que é imensurável. Né? E é rápido, né? É rápido. Então, assim, a pessoa que passa por esse processo e depois ela se vê novamente com cílios, assim, é
fantástico, assim, elas beijam a mão. Que legal! Elas são muito queridas. Não adianta, né? A mulher é vaidosa, né? Acho que quando a questão a gente já falou aqui de câncer de mama, tal, que mexe ali na vaidade, no cabelo, na sobrancelha, nos cílios, isso daqui, né? O nosso primeiro cartão de visitas, a pessoa pode estar com a roupa mais linda do mundo, o corpo mais perfeito, mas se ela não se encontra aqui, exatamente. A autoestima tá lá no pé. Faz muita diferença. A sobrancelha também, ela tem uma moldura pro rosto, né? Mas, por exemplo, para quem tá passando por essa fase, que tá sem pelinho, ou até uma alopécia, né? Alopécia também. Ainda não existe uma técnica, porque a gente precisa do fio natural. Para colar ali, isso, vai. A gente precisa de uma base para a gente colocar, acoplar o fio sintético. Então, eu ainda não tenho essa técnica, né? Mas eu já vi algumas coisas que com a micropigmentação, você consegue desenhar os fiozinhos na pálpebra. Eu já vi isso. É super interessante, Por um resgate ali, né? Para começar um resgate. Exato. Então, existe uma solução para isso também, porém, não é tão divulgado, e também as pessoas não fazem tanto, porque, nossa, eu vou, sei lá... Fazer uma tatuagem ali na pálpebra, né? Muito sensível também. Isso. Mas eu já vi, fica bonito. Dani, você já fez algum trabalho voluntário? Para alguma... Não, mas eu tenho muita vontade de fazer, muita vontade. Já estou estudando para isso. Legal, porque imagino, né, nesses institutos aí que o pessoal perdeu, né, isso que seja muito legal, né, para recuperar a autoestima. Sim, tem um instituto legal, vou até dar uma dica aqui, que é o Amor em Mechas, né. Ai, que legal. Amor em Mechas, é legal, de repente eu posso até te apresentar essa pessoa, fazer um trabalho conjugado. Ela vai em algumas empresas, corta o cabelo das mulheres, na época de Outubro Rosa, normalmente assim, ela pega aquele cabelo e ela manda para fazer peruca. Que legal. Para as crianças, para as mulheres, trabalho no geral. social, assim, fantástico. Legal, acho que é legal, né? Também essa... para divulgar muito o seu nome nesse acho meio. Muito bacana. Acho que a gente tem que devolver para a sociedade. Sim, sem dúvida. De alguma forma, né? Sem dúvida. Dani, a gente vai chegar aqui ao fim, né? Infelizmente, acaba rápido. Você quer falar alguma coisa que a gente não falou aqui, que você acha super importante na tua carreira, na tua vida como um todo, que você viveu, que você experimentou? Eu gostaria de falar, assim, acho que para todo mundo que trabalha nessa área da beleza, especialmente na área das extensões de cílios, né? Não só para as pessoas do meu redor, mas para quem estiver me ouvindo, quem gosta dessa área, né? Que você saber que você tá deixando alguém bonito, com autoestima, você também tá fazendo o mundo melhor. Sem dúvida. Né? Você tá colocando aquela pessoa, deixando aquela pessoa se sentir mais especial. Então, eu acredito muito nisso, que você faz isso para a pessoa e sabe que essa pessoa, ela vai transbordar. Então, ela também vai conseguir dar o melhor para as outras áreas, para as outras coisas também. Então, também tem uma grata... sou grata pela vida, por ter me colocado as pessoas que estão comigo, né? Que sem elas, né? Sem todo mundo, sem a minha família, eu não seria o que eu sou e não teria crescido dessa forma. Então, eu sou muito grata e pela vida também. Muito obrigada. Eu acho que também a pessoa, quando tá ali, a designer que tá ali fazendo, ela tem que estar numa vibe, numa energia muito boa, né? Porque ela tá tocando na outra pessoa, tá cuidando, é o cuidado, energia, né? De energia, então, se você estiver mal-humorada ali, naquele dia ruim, e nem dá, a chance de você colocar... não dá. Né? Não dá. Tem que estar bem para fazer, porque são movimentos finos, né? Minuciosos, que você tá colocando... aplicando nos olhos, que é um órgão extremamente nobre do nosso corpo. Então, acho que também tem que ter carregar esse senso de responsabilidade que não só você está tocando na pessoa, mas que você está fazendo um procedimento, né? Você também está trabalhando com um produto que, assim... produto químico, né? É uma cola, né? Um adesivo que vai ali. Então, você tem que ter esse cuidado, né?
Então, para as pessoas que trabalham com isso, também tem que ter muita responsabilidade. Tem homens que fazem isso? Tem, muitos. Tem? Sim. Porque homem não é assim, né? Eles são mais grotescos ali. Não, tem. Pra pegar a pincinha pra colocar, fico imaginando que... E são excelentes. Não, imagino. Deve ser mesmo, porque aqueles que se dispõem a fazer tem que ser muito bons, né? Conheço. Tenho algumas pessoas que eu conheço que já trocamos figurinhas pelo Instagram. Então, eu acho muito legal. Eles são super dedicados. Que legal. Normalmente já são do mercado de beleza. Já são do mercado de beleza, já se encantaram por isso. E até pelas sobrancelhas também, né? Às vezes também acaba agregando. Legal. Curiosamente, não sei se você já viu um vídeo que as pessoas vão fazer curso. A menina fez um curso de designer de sobrancelha pela internet. Ai, meu Deus. E aí ela pega o pai de cobaia. Pra fazer a micro? Pra fazer... Não. Pra fazer... a sobrancelha. E ela... É muito engraçado. Ela começa assim... Olha, eu só vou tirar o excesso. Só que como ele tem muito, eu vou começar com uma gilete. Ah, meu Deus. Era uma sobrancelha de homem, pensa. Bem grossa. Vou começar com uma gilete. Daí ela começa a passar gilete, arrancar os fios. Quando acaba... O pai tá só com fio, assim, de sobrancelha. É a coisa mais ridícula do mundo. Então, eu não vi esse vídeo, não, é horrível. Eu vou resgatar e vou te mandar, porque, assim, é um meme mesmo. Mas... eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado também, que certas coisas não dá pra fazer à distância. Você tem que estar ali com a experiência de tocar na modelo, no boneco, sei lá, o que for, para fazer um negócio bem feito, né? Eu acho que curso online de cílios, eu acho bacana a pessoa que se interessa por isso, ela primeiramente fazer um curso presencial. E depois ela pode fazer o aperfeiçoamento online. Eu acho porque ela já tem toda a técnica, né? Eu acho que é super válido. Agora, de primeiro, não sei. Tenho as minhas dúvidas em relação ao primeiro curso. Eu tenho todas as dúvidas, eu jamais... Não sei, eu acho que eu não aconselharia fazer. Eu acho que o primeiro tem que ser presencial. E outra, né? As pessoas que vão buscar um profissional que faça, se certifiquem de que essa pessoa realmente sabe fazer, que tem uma habilitação para fazer. Procurar referências. Eu acho que é muito importante, não só para fazer curso, mas para fazer qualquer tipo de procedimento. Qualquer tipo de procedimento. Não só cílios, não só sobrancelha, mas assim, tudo. Procedimento estético no rosto, uma cirurgia plástica, eu acho que tudo. Sem dúvida. Dani, prazer enorme falar com você, viu? Deixa eu só dar um recadinho aqui. Sim. Eu quero falar da Alfa Artesanal, da Exato Digital, começando aqui pela Exato Digital, nosso patrocinador, que está com a gente aí há um tempinho já. Agradecer também a Alfa Artesanal e a Novo Rumo, que patrocina o nosso canal. E Dani, te agradecer, foi um prazer muito enorme. Obrigada, quando Paty. você estiver nesse momento de expansão, seja de novas unidades, seja de produtos, vem divulgar aqui pra gente. Com certeza, Paty. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. De estar aqui. E parabéns pela sua história, de ter ido, de ter voltado e de ter construído essa carreira bacana que tá dando um olhar bonito pro mundo, para muitas mulheres. Obrigada, Paty. Obrigada imensamente. E também agradeço a nossa amiga Carmela. Carmela. Obrigada, viu? Um beijo, gente. Beijo. Até o próximo episódio. Obrigada.